Por quê? Porque Jesus nos deu o meio da oração em línguas. Primeiro, a gente vê que a oração em línguas é uma oração sobrenatural. A palavra de Deus fala que quando Jesus, lá em Marcos 16, capítulo 16, versículo 15, ali está narrando logo após a ressurreição de Jesus, quando ele apareceu aos discípulos, aí ele falou assim: ide, pregai o evangelho a todo mundo. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Aí ele falou: olha, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Agora, vamos entender, ninguém vai sair pegando em serpentes. Tem gente que fala que essa serpente é coisa do mal, não sei o que, não. É serpente mesmo, cobra, por exemplo. Agora, isso foi uma declaração que ele fez, mas, por exemplo, ninguém vai pegar numa cobra, tipo sair pegando em cobra, porque quer. Mas então ele disse: pegarão em serpentes. E se for o caso você sem querer pegar numa serpente, ainda que ela te ofender, ou seja, ela te morder, certo? A promessa dele é que não vai acontecer nada. Então vamos seguir aqui. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, se for o caso, pegarão em serpentes. Se acaso beber alguma coisa sem saber, é claro, ninguém vai tentar a Deus, mas se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, ou seja, não vai ter problema, certo? Então isso é sobrenatural, é a palavra de Jesus, é o ensinamento do Evangelho, é o Evangelho de Jesus, certo? Se beber alguma coisa mortífera, ou se beber algum veneno, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Lá, nesse capítulo 16, versículo 15, foi aonde a promessa de Jesus sobre, logo após a sua ressurreição, né? Foi a promessa dele para os discípulos. E aí ele falou: então, ide e fazei discípulos. Quem crer e for batizado será salvo. Aí foi a promessa. E essa promessa, o cumprimento dessa promessa começou aonde? A gente conhece que lá em Atos dos Apóstolos, logo ali no início do livro de Atos dos Apóstolos, os discípulos estavam lá, esperando o cumprimento da promessa. E a palavra fala que, então, a promessa foi cumprida. O Espírito de Deus veio. Jesus tinha dito que ele precisava de ir para que o Consolador viesse. E o Espírito é o Consolador. Então a palavra fala lá que o Espírito Santo desceu e encheu todos que estavam ali da sua presença. A Bíblia fala lá que eles não só ouviram barulho como de um vento impetuoso, mas viram também línguas como que se de fogo repartidas a todos que estavam ali. Todos receberam. Todos foram cheios do Espírito de Deus, do Espírito Santo. E a Bíblia fala que todos, sem exceção falaram novas línguas. Falaram em outras línguas, ou falaram as línguas dos anjos, conforme a tradução que a gente pegar, certo? Mas é sobrenatural, isso é um idioma dos céus, é um meio de comunicação que nós temos
com Deus, certo? O Espírito Santo revestiu as pessoas, reveste o nosso espírito dele, e aí nós recebemos um idioma celestial. Agora, meus irmãos, qual é a dificuldade que nós temos em executar esse dom? Digamos, essa chave que nós temos, que Jesus nos deu, digamos como se fosse uma chave, né? Chave por quê? Porque esse é o dom que ele nos deu para nós usarmos ele a qualquer hora, qualquer tempo. Qualquer hora, qualquer tempo. Tem pessoas que se perguntar, por exemplo, fulano, você ora em línguas? Ele fala oro, mas só que é quando ele está emocionado, quando ele está, ou seja, depende do momento. Mas se nós pegarmos o contexto bíblico, a gente entende que isso é um meio de oração que nós podemos usar ele qualquer hora, em qualquer lugar, que seja falando alto, que seja falando baixo, certo? Que seja só, você entendeu? Que seja só, como se diz na nossa linguagem, cochichando, certo? Eu não sei, é claro que isso aí vai mudar. Aqui para nós, aqui é cochichar. Para mim, por exemplo, é cochichar, certo? Mas importa que estamos orando e estamos falando. Então estamos orando. E o apóstolo Paulo ensinou que quando nós estamos executando esse modo de oração, nós estamos, não é nós, aí é que está a dificuldade. Sabe por que é difícil? Porque ele falou assim, quando nós oramos, é o nosso espírito que está orando. O nosso espírito está orando, guiado pelo Espírito, revestido pelo Espírito de Deus. Então o nosso espírito, no Espírito de Deus, está orando, está indo direto ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso. E ele explicou que essa oração nos edifica a nós mesmos, porque o nosso espírito está orando, ele está falando direto com Deus, e assim nós somos edificados. Aí sabe por quê que surgem as dificuldades? De fato é difícil mesmo, não é fácil, mas é possível, certo? As dificuldades surgem por causa de quê? Primeiro, a nossa mente natural, ela não sabe o que nós estamos falando. Isso o apóstolo Paulo explicou. Tipo assim, vocês mesmos não sabem o que estão falando, porque quem está orando é o seu espírito. Então a sua mente fica alheia. E nesse caso, sabe qual é a função da mente natural? Atrapalhar. Vem pensamentos, coisas que nós já ouvimos, contrária, tipo assim, a nossa mente pode falar, não, isso é heresia. Fulano falou, que usou até contexto bíblico e contextos até, ou textos até fortes, certo? Até forte, para contradizer esse modelo. Fala assim, não, isso aí foi só para os discípulos daquela época. Não, isso aí não sei o quê. Então a sua mente vai traz. Espera aí. Assim que Jesus ressuscitou, ele falou para os seus discípulos, fez a promessa, avisou eles, né? Falou, ide, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos. Então discípulo faz discípulo. Se nós não somos discípulos de discípulos, então quem somos nós? Certo? Mas aparece alguém que vai dizer que a oração foi só para aqueles lá. O falar em língua foi só lá para o Pentecostes. Se a gente for, vai aparecer alguém que vai citar idiomas, que pessoas que estavam lá, de outras nações, certo? Vai querer limitar isso aí só em idiomas. Mas se a gente for aprofundar nisso, a oração em língua tem 4 tipos. Nós estamos falando de que tipo? Eu estou falando de que tipo? Da oração para edificação, que edifica a mim mesmo, que edifica você mesmo. Se for, não vamos entrar nesse detalhe agora não, que é no tipo de oração.
eles oraram em língua e as pessoas da época entenderam nas suas próprias línguas. Deixa isso para lá, não vamos entrar agora não. Mas é um outro tipo, certo? É importante entender como é que é a oração em línguas. É importante, porque senão aí abre brechas para dúvida. E não falando a nossa mente natural nesse caso, porque nós queremos ser muito certinhos, certo? E aí então, e não está errado a gente querer ser certo. Só que a nossa mente, não é porque não está errado, é porque na verdade a gente precisa ser certo. Deus, ele é certo e exige que nós sejamos certos. Só que nós, vendo o nosso eu, não conseguimos ser certos. É em Cristo que nós somos justificados, né? E aí conseguimos andar de acordo com a palavra, pela graça de Deus e inclusive pela direção do Espírito Santo, pelo Consolador. Certo? Então aí a nossa mente, como a gente gosta de ser muito certinha, ela fica assim, isso é heresia. Não, isso é besteira, falando, você está parecendo uma criança, você está parecendo um menino. Você entendeu, irmãos? Eu acho que eu estou sendo bem, sabe? Me abrindo bem, para que nós possamos entender, certo? Para que vocês possam entender e nós continuarmos entendendo cada vez mais. Porque se você chegar e falar, e você não tem dúvida, não? Se eu falar que não, eu estou sendo hipócrita. Você sabe por quê? Porque sempre, enquanto nós estivermos aqui, nesse corpo, nós vamos ter dúvida. Sabe por quê? Porque nós temos uma mente natural, que nem eu já disse, a função dela, nesse caso, é querer atrapalhar. Até porque ela não sabe, ela fica alheia, é o meu espírito. É o nosso espírito que está orando e ela não tem condições de saber, certo? E ela vai querer saber, então ela não sabe, ela não tem o poder de saber, e aí é onde ela entra porque a nossa mente é ativa, então ela entra com dúvida, como se diz, com disse-me disse, até querer nos atrapalhar. Mas aí quando o nosso espírito é edificados em Deus, sendo edificados em Deus, revestido pelo Espírito Santo, nós estamos falando e a nossa mente começa a buscar coisa, trazer coisa, nós ignoramos ela, né? O Espírito está falando direto com Deus, então nós somos edificados em Deus. Amém? Então o que é que eu quero? Eu quero continuar entendendo isso cada dia mais e querendo ajudar as pessoas, porque tem pessoa que fala, não, eu oro, mas acho que tem que ser, depende do momento, depende da emoção. E nós, para começar, nós não precisamos estar emocionados. Não precisa ser em momentos especiais ou especial para a gente orar em línguas. Eu acredito que, eu sei que pode ser a qualquer hora, até todo tempo, certo? Às vezes eu trabalho, alguém pode falar, o que você está falando? Eu falo, não, não estou falando nada não. Ué, mas você tá... Não, eu estava falando comigo mesmo aqui, estou pensando. Então é porque às vezes sai alguma coisinha, tipo assim, por quê? Porque eu estou orando baixinho, certo? E aí as pessoas podem até pensar assim, esse sujeito está doido. Mas não é não, irmãos. Deixa eu pegar aqui um texto, um reforço bíblico aqui. A palavra de Deus fala que as coisas de Deus, para o homem natural, parece loucura, certo? Mas para o que crê é poder de Deus. Então, estou dando só um exemplo. Você pode orar em língua todo o tempo. Todo o tempo. Pode dirigir orando em língua. Poderia estar num estádio, o pessoal gritando. É um exemplo, né? Claro que você não vai fazer isso. O pessoal gritando lá e torcendo e você está orando em língua. Porque você está falando com Deus. Nem sua mente não sabe. Imagina as pessoas que estão de um lado. Certo? Então, irmãos, a dificuldade é essa. É porque a função da nossa mente é atrapalhar. Nesse caso, a mente é útil. Ela não é inútil, não. Por isso que Deus nos deu ela e ela é muito útil. Mas nesse caso, ela fica fora. Porque ela trabalha com o nosso ego. Certo? Nosso ego. A mente, eu estou falando da mente carnal. Mas só que aí quando nós vamos orando, o Espírito vai orando, por que é uma oração de edificação?
O apóstolo Paulo ensinou lá no capítulo 14 de 1 Coríntios, que sobre a oração em língua e a oração para edificação. Nós edificamos a nós mesmos, porque aí o que significa edificação? É preparar, vai preparando, né? Então, e nós vamos pegando intimidade, pegando confiança. Por isso que eu estou falando, se falar assim, você não tem dúvida, não, se eu falar que não tenho, é hipocrisia. Porque eu oro em outras línguas, sozinho, entro para o quarto. Tem gente que gosta de orar com som, com adoração, com louvor, e eu, claro, não sou contra, cada um é de um jeito. Eu, por exemplo, gosto sozinho, só eu. Quanto mais silêncio para mim, melhor. Não estou falando para me vangloriar, não, certo? Mas eu quero te deixar claro, às vezes eu estou lá orando e minha mente está falando, rapaz, será que Deus está ouvindo isso? Rapaz, isso é besteira. Agora eu quero te falar um negócio. Resultados, e eu tenho para te provar tantos, aliás, o meu objetivo que não é provar nada, porque quem sou eu, né? Mas eu estou contando, já que eu quero que nós queremos ajudar uns aos outros, eu estou falando em resultado, é para te mostrar o testemunho. É para te mostrar por que Jesus nos deu, que Deus ele nos deu essa forma de oração. Nós falamos direto a Ele e vamos sendo edificados, certo? Então aí você começa e tal, e vai. E às vezes você imagina, não, mas quando eu vou orar, só vem na minha boca, só uma palavra. Irmãos, eu quero te falar uma coisa e te provar pela Bíblia. Posso te provar pela Bíblia. Uma palavra vinda do céu, já que estamos falando em oração em línguas, e ela é um vocabulário sobrenatural, certo? Uma palavra vinda do céu para o Espírito Santo é uma enciclopédia de livros. Claro, enciclopédia de livros, né? Ou uma biblioteca, quer dizer, de uma palavra para o Espírito Santo é frases e frases e frases, quer dizer, são textos, certo? Nós estamos falando do sobrenatural. Então, quando eu falo uma palavra que para mim ela é natural, quando ela vai para o sobrenatural, uma palavra são textos e textos e textos, porque é sobrenatural. O Espírito Santo interpreta do jeito que ele quer. Por isso que nós não falamos, nós somos limitados. Nossa mente natural ela é limitada, mas o Espírito Santo não é não. Então às vezes você começa orando, aí você fala, não, mas só vem uma palavra, fala essa palavra. Essa palavra o Espírito Santo vai te dar outras, certo? Muitas e muitas, assim como você vai sendo edificado, os horizontes espirituais vão sendo abertos. Inclusive vai aparecendo mais palavras. Você sabe o que eu comparo a oração em língua? Eu já fiz uma comparação como se você fosse num lugar, sem anotar o endereço, mas aí você vai pela fé e aí você passa num lugar e no outro e chega naquele lugar, naquele endereço. Certo? Você foi uma vez, você pensa assim, mas foi sorte, né? Aí daí você vai de novo, porque é pela fé. Suponhamos, uma comparação, aí você vai de novo, de repente você chega no mesmo endereço, mas só que aí a sua mente no sobrenatural, começa a pera aí, eu passei nessa quadra, passei nessa rua, nossa, eu estou lembrando daquela quadra ali, daquela esquina ali, você entendeu? Mas aí, a primeira vez você não sabe como é que foi, a segunda você não sabe como está indo, mas aí a sua mente começa a perceber pontos de referências em que você passou, você entendeu? Então, outra comparação que eu faço, a oração em língua é assim, como que se você, quando você começa, sua mente começa a aprender, começa a ser educada, você começa a perceber, você começa falando, no início você começa orando, aí o Espírito vai te dando palavras, e você não sabe, você vai falando, pela fé, você vai só falando, não, eu interesso que eu estou orando, está escrito, a palavra é assim, e eu estou orando, eu estou me edificando, e deixa o Espírito usar a sua boca, certo? A sua boca digamos que é emprestada, é usada pelo Espírito Santo, e isso é bom para você, é bom para mim, é bom para nós, é para nos edificar.
quando a gente vai ver pelos dons, o dom dos 9 dons, o dom de línguas, do meu ponto de vista, é o único que é você que usa ele. Porque é uma chave, é uma oração, é chave para abrir porta para os outros dons, entendeu? Então, quando você pensar que não, começa a acontecer outras coisas, que o Espírito Santo vai trazendo, você... Mas aí você sabe, é oração em línguas, porque começa a acontecer coisas. Na verdade, não é acontecer, não é coincidência, não. É providência do Espírito Santo na sua vida, nas nossas vidas. E aí, de repente, você começa até a ficar maravilhado. Você pensa, rapaz, irmãos, já aconteceu coisa na minha vida que eu sabia que poderia acontecer, porque está escrito. Mas às vezes eu ficava até grilado, pensava, mas está escrito, e eu não, sabe, eu não vejo, sabe? E tem acontecido. Tem acontecido. Você sabe por causa de quê? Claro, por causa da palavra de Deus, por causa da promessa de Deus, da graça de Deus na nossa vida e essa chave que o Espírito, que Deus nos deu, que é a oração em língua. Quando nós oramos, nós estamos orando em língua, o nosso espírito, estou repetindo, eu sei que estou repetindo, mas é para a gente entender. O nosso espírito revestido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito do próprio Deus, ele está levando, está usando a nossa boca e está levando, intercedendo por nós, traduzindo a nossa oração e levando até ao Pai, até ao Deus. O Espírito Santo é Deus, então ele conhece tudo. A Bíblia diz que ele perscruta tudo, tem condições de entrar no mais íntimo do nosso ser, até separar juntas e medulas. Ou seja, imagina onde a profundeza que o Espírito Santo não chega, não entra na nossa vida. Então por isso que nós somos vasos, nós somos barro, nós somos terra, fomos feitos de pó, mas a palavra fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Esses dias eu estava ministrando na igreja, eu cheguei a falar que no ser humano, no homem, tem um lugarzinho, que ele foi feito, Deus fez ele para o próprio Deus, Eu não queria entrar não, mas o Espírito Santo, nessa parte, mas o Espírito Santo eu creio que está me incomodando. Eu ministrei isso na igreja. Um lugar no ser humano, no homem, que foi feito para Deus. Deus fez aquele lugar para ele. Ele é único e exclusivo de Deus. Então o pecado original, digamos assim, o pecado lá em Adão, quando o homem foi separado de Deus, esse lugar ficou vazio. Vazio, não tem ninguém lá dentro. Porque é o lugar exclusivo de Deus. Aí você pensa, mas Deus não pode entrar lá? Pode. Pode, lá é o lugar dele. Só porque ele, o pecado, a desobediência, o homem, por ter seu livre agência, ter direito de fazer o que ele quer, então ele sem a direção de Deus, sem o Espírito de Deus, quando ele foi separado de Deus, então ele começou a agir segundo as suas vontades. E Deus não se relaciona assim. Mas o dia que o homem crê na palavra de Deus, crê que Jesus é o seu único. Quando fala único é porque Deus, Jesus, ele não precisa de auxiliar. Se a gente imaginar bem, talvez a única pessoa que pode auxiliar ele nisso somos nós mesmos. Porque nós, através da graça dele e digamos que de um jato da graça dele, do Espírito dele, ele leva-nos a entender que nós precisamos dele, a salvação é ele. Então nós abrimos o nosso coração e convidamos ele. Tipo, Apocalipse, por exemplo, fala que ele bate. 3:20, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, fala que ele bate. Ele pode entrar, chegar lá e entrar, ele é Deus. Mas só que a maneira dele trabalhar, como nós temos uma livre agência, ele nos respeita. A função do Espírito Santo é interceder por nós. Então, quando ele intercede por nós, aí a gente chega a entender e abre o nosso coração e digamos que faça um convite: Senhor, eu entendi, eu creio na sua palavra, o Senhor é o meu único. E aí quando se fala de único é porque não precisa de auxiliar não, certo? Auxiliar nenhum. O único mediador entre o homem e Deus é Jesus, para trazer o homem de novo a Deus, certo? E o Espírito Santo é o nosso consolador. Aliás, nós estamos falando dele, né? Falamos muito sobre ele. E então, Jesus é um intermediário. Quando nós
cremos na palavra, reconhecemos a nossa situação de perdidos, sabemos que precisamos ser achados, cremos na palavra e convidamos, nos entregamos a Deus, a Jesus, a nossa vida a Jesus, aí o Espírito Santo vem e preenche esse lugar. Esse lugar que muitos, a maioria do povo, das pessoas, elas não têm consciência disso, mas elas sentem falta na sua alma, sabe? Aí vem a depressão, vem a angústia, vem a tristeza, vem a dor, vem tanta coisa, e elas começam a tentam preencher isso, esse vazio, muitas vezes com droga, com vícios, com coisa que a nossa carne leva, certo? Com droga, com cachaça, com prostituição, com tanta coisa que desagrada a Deus. Mas quando Deus vem e entra na nossa vida, entra nesse lugar, aí ele vem com a sua mudança, com os seus atributos. Aí as coisas que o inimigo nos inspira, o homem sem Deus é inspirado pelo inimigo, quando Deus, o Espírito Santo vem e toma posse desse lugar, aí ele começa a trabalhar na nossa vida. Já ouviu falar que a libertação vem de dentro para fora? Tipo assim, aí ele começa a trabalhar ali e aí vai refletir no nosso corpo. Aí você vai falar, não, espera aí, porque ele vem e limpa a casa. Aí vai vício, suponhamos, viu, irmãos, não estou criticando ninguém não. Aí vai cachaça, vai cigarro, vai prostituição, vai tanta coisa, porque o Espírito tomou posse do lugar dele. E ele não convive com essas coisas e ele é poderoso para nos libertar. Então aí acontece a transformação do homem. Por isso que ele passa a ser uma nova criatura. É tremendo isso, né? Aí acontece o novo nascimento. Então ele nasceu de novo, ele é uma nova criatura. Ele era uma pessoa que andava pela sua própria vontade, mas agora ele é um sujeito direcionado pelo Espírito de Deus. Não, ele não é um robô, mas ele é direcionado pelo Espírito de Deus. Então a oração em línguas é o único meio que nós temos. Vamos voltar a esse tema. Quando nós começamos a orar em língua, é porque muitas vezes a nossa alma, a nossa mente começa a nos bater, vem a tristeza, vem a angústia, vem a dor, e nós começamos a orar e declarar no reino do Espírito. Aí o Espírito Santo vai intercedendo por nós. Quando você pensa que não, você já ouviu dizer, ainda que o choro dure a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Isso é bíblico. Então, mesmo você pensa assim, agora eu estava moça, agora eu estava na pior, mas agora eu estou com alegria que eu não sei de onde vem essa alegria. Mas você sabe, porque você sabe que é fruto, é resultado da oração. E principalmente a oração em línguas. Aí o apóstolo Paulo falou, não, ora com o seu entendimento, ou seja, com as suas palavras, com o seu português, mas ora no Espírito. Orar no Espírito. Tem jeito de você perguntar, fulano, como é que ora no Espírito? Ele fala, vai ficar assim, ó. Não, mas aí, peraí, isso não tá, aí é oração no pensamento. Mas a Bíblia chama de oração. A oração no Espírito, que a Bíblia fala, versículo 20 de Judas, orando todo o tempo no Espírito. Não é pensando não, é falando. Você começa falando, vai falando, você pensa, não, eu estou falando só uma palavra, o Espírito Santo está te dando uma, mas você começa a falar ela, por exemplo, e ele vai abrindo os horizontes espirituais, e aí você vai sendo edificado. Pensar que não, ela é uma chave, certo? Ela é uma chave. Pensar que não, você está tendo Jesus falou que manifestaria a nós. Eu esqueci o versículo, sabe? Não vou entrar não, porque esqueci como é que está escrito, esqueci onde está, mas ele falou sobre o amor e a manifestação dele nas nossas vidas. Então, de repente, você começa a ter manifestações de Deus na sua vida, que você imagina, moço, que glória, certo? Isso não significa que você vai sair de si, não, que você vai ficar, não. A Bíblia fala que o Espírito é sujeito ao profeta, ou seja, você pode ter vontade, é uma alegria tão tremenda que você pode ter vontade de sair plantando bananeira. Não sei se todo mundo sabe o que eu estou falando. Aqui para nós, quando nós éramos moleque, você dava aquela, se chamava plantar bananeira. Você pode dar vontade de plantar bananeira dentro da igreja. É por isso que muitos plantam, porque são crianças, meninos. Tem gente que fala que é do diabo. Não, não é do diabo. Há situações que até pode ser. Mas quando é manifestação do Espírito Santo também na sua vida, é tão bom, tão tremendo, que se brincar vem essa vontade. Mas quando você é edificado, tem maturidade, vem aquela vontade, você fala, não vou fazer isso porque... Então
Aí que cumpre a palavra, que o Espírito é sujeito ao profeta. O profeta tem vontade, como se diz, plantar a bananeira, mas ele fala, não vou plantar porque vai escandalizar todo mundo e tal, e ele fica. Então a pessoa pode estar ali assim, ó, você olha para ele, não está vendo nada, mas é porque ele está vendo tudo que você não está vendo. A oração em línguas leva a isso. A pessoa te olha, mas não imagina qual é o relacionamento que você tem com Deus. Qual é a manifestação que Deus manifesta na sua vida em libertação de vícios, em cura de doenças. Você está entendendo? Eu estou indo já bem, porque eu estou quase terminando. Libertando de vícios, libertando de pecado, coisa que era tão difícil que você não vencia, quando você pensa que não, está tão fácil. Você tem alegria em ler a palavra de Deus, em buscar a Deus, em orar. Às vezes você achava tão difícil orar, principalmente orar em língua, mas tem hora que é tão bom que você dá vontade de não parar de orar mais. E isso é edificação. Por quê? Porque vai abrindo os seus sentidos espirituais. Não vamos entrar nessa parte também, mas a Bíblia fala que nós temos o nosso homem interior, que é o nosso espírito e a nossa alma, e o homem exterior, que é a nossa, isso aqui que nós, essa nossa carcaça. Não vamos entrar nisso não. Mas nós edificamos o nosso homem interior e aí o nosso corpo exterior, o nosso homem exterior, o nosso físico é sarado. Então você começa a receber cura, certo? Receber cura no seu corpo, no nosso corpo físico. O nosso espírito se alegra. Tem um hino que assim, alegrarei em Deus, meu Salvador. Rapaz, mas eu sou tremendo para cantar, viu, gente? Você não imagina a alegria que eu tenho de poder te falar isso. É inspiração do Espírito Santo, certo? Então o apóstolo Paulo falou, ore com a sua inteligência, ou seja, você fala com suas palavras, claro, você tem. Uma coisa que eu faço muito com as minhas palavras na oração, irmãos, 90% da minha oração é oração em língua, certo? Não escandaliza não. Mas de vez em quando eu oro com as minhas palavras, com o meu português, sabe qual que eu oro mais? Confessando, Jesus veio em carne e sangue para destruir todas as obras do mal. Senhor, eu sei que o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. O Senhor não deixa nenhum dos teus. O Senhor não deixa ninguém enganado. Jesus, o Senhor falou no seu evangelho que de maneira nenhuma o Senhor lançará fora todo aquele que for até a ti. Senhor, eu sei também que se ninguém vem até a ti, que se não for o Senhor que trouxer, porque está escrito também, sabe, irmãos? Então o Espírito de Deus traz ele a Cristo. O Espírito Santo traz as pessoas. A salvação é pela graça por isso. A pessoa está lá, não estou discriminando não, mas está lá tomando uma cerveja, não sei o que, ou se brincar até na boca de fumo. De repente o Espírito Santo vem. E eu conheço gente que estava no lugar que você nem imagina, com a faca na cintura, por exemplo, caçando confusão. De repente ele conta o testemunho dele, é assim, eu creio nisso, até mais do que isso. Veio aquela vontade, aquele remorso, aquela vontade de chorar, e ele já era conhecedor do evangelho, e eu fosse que saber coisa, ele foi para a igreja, chegou lá, os irmãos ficaram com medo dele, e ele entregando a faca, e eles comeram, ele falou, não, está aqui a faca, certo? E foi liberto, e hoje é grande homem na presença de Deus, liberto, transformado, nascido de novo, curado, você entendeu, irmãos? Então, é muito bom, então aí quando eu faço essa oração assim, confessando, Jesus vem em carne e sangue, porque eu falo, todo espírito que confessa, o espírito que não confessa que Jesus vem em carne e sangue, ele não é de Deus. Então Deus, ele é bom. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas de vez em quando eu dou essas confessadas assim, porque sou inimigo que está ao derredor ali, ele vai saindo. Amém, irmãos? Final. O telefone não aguenta mais. Que Deus seja glorificado. O que eu tinha para te falar hoje era isso. Graça e paz. Se te ajudou, se foi importante, se você achou que valeu a pena, não eu, mas o que Deus na minha vida e na sua vida. Se você acha que esse vídeo foi importante para você, deixa o seu like, inscreva no canal, compartilha, comente e que Deus seja glorificado. Amém? Glória a Deus, graça e paz. Abraço, beijo do coração.